Opa, sujeito! Olá, pessoal! Vamos aqui trocar umas ideias, uma prosa sobre a fantástica poesia de Cervantes. Isto é, sobre esse Brasilzão aí, né? Em que temos 400 mil mortos. E a gente pode dizer que é pouco, né? Muito pouco. São apenas 400 mil mortos, né? A gente poderia considerar que é muito quando passar de milhão, né? Mas por aí. Porque se a gente for considerar mesmo a postura de alguns artistas dos vários segmentos, da música especialmente, a gente vai chegar a essa conclusão de que nós ainda temos que sorrir, né? Ainda temos que, por exemplo, comemorar Dia do Fã, né? É o caso por exemplo, da quase nobre cantora baiana, que só faltou dia desses aí pegar arma para assassinar o rapaz lá, o secretário de saúde, lá de Salvador, da Bahia, que cobrou dela uma postura firme com relação a este governo que, direto ou indiretamente, está nos matando, né? Porque não é possível que qualquer um de nós esteja embebido de algum sentimento de solidariedade, não se sinta também assassinado em vermos 400 mil pessoas mortas, né? E claramente o mundo todo sabe, a ciência sabe, todos sabemos que muitos não morreriam se houvesse liderança, se houvesse governo nesse país, se houvesse preocupação com as vidas das pessoas que estão sendo ceivadas, né? Então, na verdade, trata-se de uma guerra ideológica, né? As pessoas, artistas, por exemplo, que se colocam, que servem, que apoiam, defendem, né, os que estão matando, e há outros que se colocam do outro lado, né, defendendo a vida, lutando, questionando os assassinos, né? E essa guerra ideológica, antes de a gente falar dessa guerra ideológica com relação a 400 mil mortos pelo país, né? A gente precisa lembrar que a ideologia é a maior cegueira humana. A ideologia é a maior cegueira humana. Então, mas isso aí não justifica a oposição dessas pessoas, né? Desses artistas. Por exemplo, como eu disse, da cantora baiana que se insurgiu contra o óbvio, né? Porque a gente partir para cobrar de quem tem a obrigação de salvar vidas parece óbvio para todos e, no entanto, alguns ainda se excitam quando são questionados. Então, mas a questão da ideologia não justifica por si só. Por quê? Porque, na verdade, muitos desses artistas, eles estão assumindo o papel de seres corvos, né? Artistas corvos. Corvo é o sinônimo mais aplicável para corvo, é abutre, né? Na verdade, muitos deles não estão atuando por ideologia, porque acham que governar um país matando pessoas seja certo, mas porque eles ganham moedas. Precisa dizer isso. Muitos deles ganham moedas para estar defendendo este ou aquele lado, para estar do lado de quem mata, de quem é responsável, de quem é desumano, de quem é tirano. Então, na verdade, são abutres, né? Não tem para onde. Só que a opinião, como nós vivemos um período, uma época, né? Em que os meios de comunicação, a imagem, ela tem conduzido as atitudes, as ações praticamente da humanidade. Então, a opinião dessas pessoas conta, né? A opinião delas é muito relevante. Então, elas servem justamente para confundir a população do que é certo e do que é errado. Elas se colocam do lado do mal, mas elas financiam muita propaganda, muito marketing, elas brilham estrelas nas telas, então elas confundem, né? Porque a população segue indagando quem está certo, o que é certo. São os que ficam do lado de quem mata, ou são os que criticam
os assassinos, né? Então, foi a cantora baiana, agora o caso do youtuber Felipe Neto, né? Em que ele cobrou posicionamento de alguns cantores aí e uma leva deles, né, especialmente os sertanejos, se insurgiu contra o Felipe Neto, né? Aí, qual a justificativa deles? Eu doei alguns tubos de álcool gel. Aquele negócio bem capitalista, entendeu? Eu doei álcool gel, ou eu paguei alguns tubos de oxigênio. Tá tudo certo, eu morro agora quem morrer. Ninguém é culpado da morte de ninguém se eu doei álcool gel. Ou seja, nunca se viu algo tão medíocre, entendeu? A defesa dessas pessoas que não aceitam crítica é porque que elas doaram algum álcool gel, algum dinheiro. E aí também é claro que a gente precisa muito bem desvendar, desmistificar um ponto muito básico nessa questão. Nós sabemos que quem doou, né, doou porque achava que devia doar ou porque marketou, né? Vamos criar um verbo novo aqui. Ou eles marketaram, eles doaram para filmar a doação e receberem muitas curtidas, e receberem muitos compartilhamentos e, de novo, né, ganharem com isso, né? Então, muitos deles, na verdade, não doaram porque nem por solidariedade, nem por fraternidade, nem por humanismo, mas é porque ponderaram o lucro que teriam com as imagens da doação. É possível que haja, né? Eu não estou sabendo bem, você talvez esteja sabendo, mas eu não estou sabendo de alguém que tenha doado e não tenha filmado e postado nas redes sociais. Sendo assim, essas doações, elas me parecem mais uma compra de imagens do que propriamente um ato de solidariedade, né? Então, nós estamos agora nessa situação aí em que o errado se insurge como certo. E o certo é achincalhado publicamente como errado, né? Como que é o que aconteceu, por exemplo, com o secretário lá da Bahia, da Saúde, Vilas Boas, me parece o nome do cidadão, que está conclamando, né, para que quem pode, né, contribua com seu prestígio, com sua voz, para tentar mudar essa situação, e foi achincalhado em vídeos aí, né, no YouTube e em posts no Instagram e tal. E é o caso, por exemplo, do Felipe Neto agora, mas é interessante sobremaneira essa questão do Felipe Neto, porque ele parece ter o poder de resumir bem a questão, né? Como ele disse, né? As pessoas às vezes têm uma postura meio fascista, não concordam com o que ouvem, então partem para dizer que não conhece quem falou, né? Foi o que fizeram alguns cantores com relação ao Felipe. E aí ele resumiu muito bem essa questão, inteligentemente, quando ele disse: largue a cloroquina e vão ler a revista lá, né? Muito interessante, porque aí retoma, ilustra a fala dele, retoma e ilustra o meu pensamento inicial aqui, ou seja, trata-se realmente de uma postura que vem ilustrar aquela máxima trazida por mim no início. A ideologia cega, né? Apesar de eu ter trazido também esse outro viés de que muitos não estão agindo por ideologia, mas por interesse numerológico, financeiro. E aí a gente já viu que muita gente nessa linha não está doando por solidariedade, né? Mas doando porque querem marketar, querem se valer do marketing para aumentar os seus lucros, né, nas redes sociais. E sobre esse aspecto muito relevante, né, já que eu ressaltei aqui que nós estamos vivendo um tempo em que os certos, né, são taxados de errados e os errados eles são intitulados de bons e de certos. Então é muito relevante lembrar de um baiano, outro baiano,
muito notável chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele disse umas coisas muito interessantes que lembram essa questão, ilustram essa questão. Eu vou ler para você. Rui Barbosa disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes dos maus nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se. As pessoas de bem chegam a desanimar-se da virtude, a rir da honra e a ter vergonha de ser honesto. Então, o tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Né? Os canalhas, ou quase canalhas, vamos dizer assim, as pessoas fascistas, ou quase fascistas, as pessoas indolentes, né, que não estão nem aí para a dor do outro, ou quase indolentes, elas acham no direito de taxar de erradas as pessoas que cobram delas uma posição com relação à miserabilidade, né, a miserabilidade do povo. Então, nesse ponto aí, a gente precisa sempre relembrar o baiano Rui Barbosa e dizer que esse tempo referido por ele é este tempo ora vivido por nós. Né? E o que a gente poderia mais pensar a respeito é que o Felipe Neto, se a gente for ler os posts aí e tal, a gente acaba percebendo que faltou argumentar aos outros, né? Porque há um certo conteúdo aí que perpassa geração após geração, que nos diz que o bem sempre vence o mal. Nesse caso, a gente, observando as postagens, a gente pode concluir que o discurso dos quase imbecis se esvaziou, né? Porque o que há de coerente em alguém que vai justificar a miséria porque de migalhas, quando a gente sabe, o outro aqui do lado está apontando que nós temos estrutura, uma nação riquíssima como o Brasil, nós temos estrutura para não sermos miseráveis. Nesse aspecto, a gente, por exemplo, ressalta que os apoiadores desse governo, né, os apoiadores, os defensores, eles precisam lembrar de uma coisa. O Brasil, por exemplo, compõe um grupo chamado G20, né, que é dos chamados países em desenvolvimento. Né? E, sintomaticamente, né, muitos desses países fabricaram sua vacina. Né? E o Brasil, aí, como a gente sabe, está nessa aí, né? As pessoas brigando porque alguém cobra que o Brasil compre vacina. Então, a Rússia fez sua vacina. A Índia fez sua vacina. A China fez sua vacina. E o Brasil está no mesmo grupo. Né? O Brasil, há pouco tempo, despontava-se com uma economia superior a todos esses agora citados. E o Brasil nem comprar vacina compra. Né? Nem comprou, nem compra, nem acha, inclusive porque fica achincalhando os que fizeram e os que vendem. Né? Uma parte desse aspecto, nesse ponto, é interessante destacar a Ilha de Cuba. A Ilha de Cuba, a gente tem sempre dito, vamos dizer que o menor estado do Brasil,
talvez ainda seja maior do que Cuba, do que a ilha de Cuba. E Cuba fez sua vacina, soberanamente fez a sua vacina. E aí, a gente tem o Brasil, um gigante, né? Riquíssimo, cheio de tudo, de ouro, muito petróleo, que agora foi indiretamente roubado via pressão, né? Pelas grandes potências. Tem níquel, né? Prata, tem riquezas de todo tipo, e o Brasil não ousou fazer uma vacina para curar a saúde e salvar a vida do seu povo. E Cuba, uma ilha pobre, né? A gente pode dizer até miseravelmente pobre, sendo redundante, fez a sua vacina e está ordinariamente vacinando seu povo e vacinando gratuitamente todos os turistas que lá chegam. Então, nesse aspecto, a gente tem a dizer que dois aspectos poderiam ser ressaltados nessa questão da vacina ser produzida por países que estão no grupo com o Brasil e até por Cuba, né, que está em outro patamar econômico. E o Brasil não fez vacina. Então a gente poderia indagar para os burgueses do país, para as pessoas de bem do Brasil, para os cantores, né, os principais sertanejos aí, e outros que apoiam essa política do não ter vacina, não vacinar o povo, o que é que eles vêm explicar com relação a o Brasil não ter uma vacina, né? O que é que eles vêm explicar porque é que o povo está morrendo sem perspectiva, né? Precisa de ser vacinado. E aí, o que é que essas pessoas, esses bilionários brasileiros, esses artistas quase imbecis, né, na minha concepção, o que é que eles têm a dizer sobre isso, né? Eu, de minha vez, eu diria que se nessa questão da vacina, né, a ajuda de Deus, por que é que os outros países têm e o Brasil não tem? Por quê? Então, aí, se entrasse essa questão de Deus, aí nós podemos dizer que Deus é comunista. Porque, veja só as referências que eu citei aqui. A China tem uma grande referência, né, histórica e prática comunista. E fizeram sua vacina. A Rússia, exatamente do mesmo modo, tem um lastro comunista, né, de tantos anos de União Soviética. E Cuba aqui, né, também é, inclusive, oficialmente socialista comunista. Então, esses povos, esses governos, eles fizeram vacina. E o Brasil capitalista não faz sua vacina. Que esses cidadãos, né, esses ilustres, que compõem a elite da música sertaneja, que compõem a elite política e econômica deste país e que apoiam essa lógica política que aí se implanta no Planalto Central, que essas pessoas venham nos explicar o que é que está acontecendo com este país. Se é exatamente isso que eles acham interessante. O Brasil está aquém da Índia, aquém da Rússia, aquém de Cuba, aquém do mundo. Nós estamos atrás do mundo, em tantos sentidos e pontualmente com relação a cuidar da questão sanitária, de cuidar da vida do povo diante dessa pandemia. Então a gente espera, né? Espera o que é que essas pessoas têm a dizer, porque é preciso. Elas não precisam só dizer que doaram alguns quilos de álcool gel, de oxigênio, de material de limpeza, porque isso é bestial. Isso é bestial, até porque a gente repete. Muitos doaram porque queriam marketar, porque buscavam comprar imagens para publicar nas suas redes sociais, visando o retorno que isso dá, o retorno financeiro. Isso é verdade. Então, a gente poderia aqui, você perguntar,
poxa, mas por que você veio aqui falar com a gente, trazer esses comentários, conversar, trocar essas ideias sobre esse tema e tal? Aí eu diria que é basicamente motivado pelo conceito, né? Pelos conceitos básicos de cidadania, os conceitos básicos de cidadania que andam por aí. Então, cidadania o que eu aprendi de cidadania é ver, julgar e agir. Então a gente está vendo, né? Está julgando e precisa agir, né? Porque nesse tempo, como eu disse no início, em que as imagens, né? A opinião, as mensagens, elas constroem as atitudes e decidem os rumos do Brasil e da humanidade. Então a gente vê algo que está errado, julgar que está errado e não agir para apontar o seu certo, né? Para dizer que os errados estão verdadeiramente errados e que os certos que estão taxados de errados não é bem assim, é uma não cidadania, né? Então ser cidadão pontualmente é ver, julgar e agir. Então eu, diante desse cenário aí terrível, canibalesco, né, em que quem está errado, que está no papel de imbecil, né, e quer se insurgir como mártir, quer se insurgir, se despontar como herói e como santo, é preciso que eu, você e todos nós nos levantemos para fazer a devida leitura dessa questão, né? Dessa questão que ela, direta ou indiretamente, nos aflige. Porque se um governo que coloca o país na última posição com relação à pandemia, ele se perpetua, né? É terrível, né? É terrível, porque como é que a população, muitos da população não deveriam ter morrido, né? Desses 400 mil pessoas. Então, as pessoas que estão aí agora, ouvindo esses meus comentários, muitas de vocês tiveram seus parentes e aderentes, né, abatidos por esse vírus letal. Mas essas pessoas poderiam estar vivas, né? E isso tem tudo a ver com essa minha atitude de vir aqui falar com você. Porque essas pessoas poderiam estar vivas mas outras poderão morrer. E não só morrer do vírus, né? Morrer por uma absurda e tirana concentração de renda que a gente está vendo acontecer aí, através da quebra de sistemas de proteção social, né? Como da Previdência, direitos trabalhistas, mil coisas que está fazendo o povo trabalhador se tornar mais pobre. E o povo se tornar mais pobre significa mais depressão, mais doença. Então, muita gente vai morrer amanhã e depois. Caso essa lógica continue, né, já vai, porque as situações vão se acirrar de várias formas. Quando a concentração de renda de um país, né, ela se exacerba, o reflexo direto para a população é miséria, é miserabilidade, é falta de saúde, de educação, de moradia, de lazer. Então, é preciso justamente ser cidadão nessa hora, né? E cidadão, para ter a coragem de ver, julgar e agir, né? Agir é, se é necessário dizer, se é necessário fazer. Ir às ruas, ir à praça, marchar, né? Digladiar. É preciso fazer alguma coisa para mudar essa lógica e façamos. Então, cidadania é isso. Então, é movido por esse ideal, por esse sentimento, por esse conceito, né? Por essa tese que nós estamos aqui agora. Aqui onde? Aqui é o chamado Sem Capital, Estúdio de Sonorização, né? Nós estamos aqui no Sem Capital, Estúdio de Sonorização. Estamos aqui com o brother aqui, um amigão, Igor Danilo, né? Fazendo um serviço técnico, né? De áudio e cinegrafista, e também trocando uma ideia aqui conosco, sobre isso, né? Sobre essa situação em que nós estamos de ver o miserê avançando, né? A morte
ceifando tantos nossos. Aqui, na rua onde nós moramos, a semana passada foi-se uma vizinha. Na outra semana, faleceu o sobrinho de Covid. E amigos aqui, amigos de outros estados, estão indo embora. E a gente está aqui assistindo, né, nas redes sociais, especialmente, os que apoiam isso ainda se acharem no direito de se dizerem bons e certos, né? E os que criticam isso e que chamam a todos para juntar forças para barrar isso, serem alcunhados de baderneiros, talvez, né? Então, pessoal, a gente quer, de algum modo, levantar uma reflexão. E a principal reflexão talvez nos remeta para a necessidade de o povo, né, de o povo brasileiro, até mesmo enquanto consumidor, né, assumir uma posição de cidadania, de ver, julgar e agir, o que é certo e o que é errado. E consumidor, eu digo agora especificamente, da produção artística, desses que apoiam este governo, o governo da morte, que apoiam essa matança, que poderia ser evitada. E aí, qual é a posição de cidadania que ora se aponta, né, como uma posição bastante positiva, né? É dizer que as pessoas, nós precisamos parar de consumir, né, os produtos desses artistas que, na verdade, já disse antes, eles se colocam apenas como corvos, né? Artistas corvos, artistas abutres. E aí, no momento em que nós, né, pararmos de consumir o que eles produzem, porque através da produção deles, eles nos influenciam, né? E mais tarde, mais dias, menos dias, eles vão estar aí, né, com o seu prestígio, nos convidando, nos convocando a apoiarmos essa lógica política que aí está, ou a continuar isso. Então, desde já, né, é preciso a gente ter uma posição com relação a eles. Eles precisam entender, né, de algum modo, e o melhor modo é nós começarmos a parar de consumir o produto deles, porque esse é um produto que vem de uma fonte podre, né? E aí é nesse momento em que a gente começar a parar de produzir o que eles fazem, aí eles vão cair na reflexão, porque muitos deles, né, não estão muito dispostos a discutir ideias, né? Mas ordinariamente eles se disporão a discutir lucros ou prejuízos. Então, muitos deles, e quase a maioria, se faz obrigada a discutir prejuízos e lucros. Muitos não vão além disso, né? Então, por isso, esse conselho, que me parece bem atual com relação à situação vivida por nós. Eu quero crer que sempre há uma forma de mudar as coisas, né, para melhor. Sempre há uma forma de mudar as coisas para melhor. E também estou certo de que o movimento, né, o agir, né, depois de se ver e de julgar, vai ser sempre, né, a medida mais plausível, mais compadre, né, mais ideal. É completamente desaconselhável o cidadão, a cidadã, pôr-se no muro, né, ou da janela, observando tudo acontecer e não tomar uma posição, porque isso aí é abominável sobre todos os aspectos, não é verdade? Então, é a cidadania, né, que nos trouxe aqui, e em oposição à postura cidadã, o que nós temos e vemos a todo instante é um fascismo deslavado aí pelas ruas, isso simbolicamente falando, pelas ruas, porque na verdade pelas redes sociais, né? É um fascismo louco aí, a história do bem e o mal, né? Ou seja, na verdade e em verdade, se
o bem não agir, o mal vence. Essa história de que o bem sempre vence é brincadeirinha.